Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 36, e nos diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem conosco, nos diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até pecados perdoa? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Esta é a passagem que nós vamos meditar um pouco hoje. Alguns detalhes desse texto eu trago para compartilhar com vocês, e eu quero que vocês olhem, pode ser na Bíblia de vocês, pode ser na tela, o versículo de número 36, que diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Existem 2 palavras aqui que estão em negrito, são destacadas para que nós pensemos um pouquinho. Primeiro, fariseus. Segundo, reclinou-se. E aqui nós já temos então a explicação, muito breve, muito rápida, mas talvez alguém não entendeu o texto, o que significa fariseu. Então eu trago aqui um esclarecimento, onde diz que os fariseus eram um grupo religioso dos dias de Jesus, que tinha por característica principal o rigor no cumprimento das leis. Poderíamos até explorar mais o assunto, mas isso no momento é suficiente para nós sabermos que aquele homem que convida Jesus para uma janta, que convida Jesus para um banquete, ele faz parte de um partido ou de uma facção religiosa dos dias de Jesus. Existiam muitos grupos, existiam os zelotes, existiam os saduceus, existiam os essênios, e existiam também os fariseus, que é um dos que convidou Jesus para a janta, para o banquete. E o texto nos diz também que Jesus reclinou-se à mesa. Talvez algumas versões mais contemporâneas, de uma tradução mais dinâmica, possam dizer que Jesus se sentou à mesa, porque esse é o nosso costume, o costume ocidental. Nós nos sentamos à mesa. Mas nos dias de Jesus e na cultura oriental daquela época não se sentava em cadeiras como nós fazemos hoje. E aí eu trago aqui uma imagem, mais ou menos para nós entendermos por que o texto diz que ele reclinou-se, porque era justamente isso que eles faziam. Existiam divãs, como se fossem divãs baixos, ou esteiras, ou colchões no chão. A mesa não tinha a altura das nossas mesas, era uma mesa baixa, talvez uns 50 centímetros por aí, até um pouco menos, talvez, e eles se reclinavam
de bruço ou de lado, e o corpo ficava para trás, como essa explicação do Leon aqui que eu trago para vocês. As pessoas não se sentavam à mesa, mas sim reclinavam-se em divãs baixos, apoiando-se com a cabeça em direção à mesa e o corpo esticado para fora dela. E aí, quando a gente pega essa informação cultural, a cena ela fica mais clara. Como que essa mulher que chegou aos pés de Jesus, que chorava diante dos pés de Jesus, que derramava lágrimas aos pés de Jesus e que enxugou com os próprios cabelos e depois derrama um perfume nos pés de Jesus, como que ela teria feito isso se fosse na nossa convencional mesa? Mas quando a gente entende um pouco da cultura da época, fica mais claro. Eles estavam deitados, praticamente deitados, com o corpo estendido para trás, e ela chega por trás e faz isso que o texto mostrou, em sinal de adoração a Ele, em sinal de humilhação diante de Jesus, talvez de agradecimento, e eu vou falar sobre isso daqui a alguns instantes, porque que eu acho que era um sinal de agradecimento. Então essa mulher chorava, beijando os pés de Jesus, e à medida que ela molhava com as suas próprias lágrimas, ela enxugava com os seus cabelos, e depois ela derrama um perfume caro, até precioso para a sua época, aos pés de Jesus, o que causou até uma certa estranheza, porque o Simão fariseu, ele convida Jesus, mas a gente fica pensando assim, como esse fariseu estava predisposto a receber Jesus em sua casa? Na verdade não era tanto assim. Na verdade era um homem que até ouviu falar a respeito dos sinais, das maravilhas e das curas que Jesus estava fazendo naqueles dias, porque até alguns dias atrás nós falávamos sobre curas, sobre ressurreição de mortos, sobre o servo do centurião que fora curado. Então nós estamos nessa sequência de milagres de Jesus, e agora o nome de Jesus se torna conhecido, as pessoas ouviram falar a respeito, e um cidadão da alta sociedade, um líder religioso, ele pensa consigo: eu vou convidar esse andarilho para jantar em minha casa, e eu vou, quem sabe, fazer umas perguntas para ver se ele é tudo isso que estão falando a respeito dele. Talvez a intenção de Simão, o fariseu, fosse essa: descobrir se Jesus era tudo isso que falavam a respeito. E num primeiro momento Simão já se decepciona, já há uma frustração, porque aquela mulher, ela é mal vista pela sociedade, por isso que o texto diz que é uma pecadora. Coloca um pouquinho à frente. Olha só, o versículo 37, e mais uma vez eu destaquei aqui algumas palavras. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Quando um texto no Novo Testamento diz aquela pessoa é uma pecadora, nós precisamos entender o seguinte: nós compreendemos que todos são pecadores, todos nós somos. Mas na sociedade da época, quando se usava essa palavra para se referir a alguém, uma pecadora, estava falando talvez de uma prostituta, talvez estivesse falando de uma mulher que havia cometido adultério, e esses pecados eles eram tratados com mais rigor, principalmente quando cometidos pelas mulheres. O Michael leu aqui o motivo de oração e falou até dessa questão cultural, né? Que as barreiras que as mulheres enfrentam em muitas sociedades, em muitas culturas. E naquela época, talvez se um homem cometesse o adultério, os amigos iriam passar a mão, né? O famoso tapar o sol com a peneira. Agora, quando fosse a mulher, a sociedade da época fazia questão de apontar o dedo, de marginalizar aquela pessoa. O Evangelho de João, no capítulo de número 8, nos conta uma história de uma mulher que é trazida pela comunidade diante de Jesus, e eles usam um texto bíblico que diz o seguinte, que o adultério deveria ser punido com apedrejamento. E de fato existia esse texto. O problema é que eles estavam usando esse rigor com as mulheres, mas não usavam com todo mundo, com seus amigos, com seus companheiros, com os ricos da época. E aí trazem essa mulher diante de Jesus e dizem para Jesus: olha, Moisés, ou seja, a lei, diz que nós devemos apedrejar essa pessoa. O que tu dizes que nós devemos fazer? Colocaram Jesus à prova, de novo, para ver quem Jesus era. E aí Jesus diz o seguinte: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
E a palavra do Senhor nos diz que um a um foi largando a pedra e indo para sua casa, porque ninguém teve coragem de atirar a pedra, porque na sua consciência cada um sabia do seu ou dos seus pecados e do tamanho dos seus pecados. Mas era assim que a sociedade da época tratava. Então, quando o texto diz assim que ela era uma pecadora, está tratando desse tipo de pecado, ou prostituição, ou adultério, ou coisa desse tipo. E Simão, o fariseu, se decepcionou, porque ele esperava que Jesus fosse tudo isso que falavam, um homem que faz milagres, um grande profeta, mas ele deixou uma pecadora tocar nos pés dele. Outra coisa que não era permitido para a época, um homem puro, um homem santo, se aproximar de uma mulher dessas e ser tocado por ela. Pior ainda, hoje ainda, se nós analisarmos algumas culturas de castas, por exemplo, divisão de castas, alguns grupos não podem nem ser tocados devido à sua impureza. Na Índia acontece ainda isso, né? Tem aquele grupo que são os impuros, então ninguém pode se aproximar nem tocar nessa gente, e muito menos ser tocada por eles. Na época de Jesus também acontecia esse tipo de coisa, e quem fosse considerado pelos líderes religiosos como um pecador, uma pecadora, esse não deveria se aproximar das demais pessoas, nem tocar e nem ser tocado. E aí a gente entende a barreira que essa mulher enfrenta, porque primeiro ela vai a um jantar onde ela não é convidada, ela entra num recinto onde ela não é bem-vinda, ela sofre o preconceito por aqueles que estão olhando. O que essa mulher está fazendo aqui? Quem que ela pensa que é para entrar aqui? E pior do que isso, ela vai aos pés do convidado da noite e toca nos seus pés, e beija os seus pés, e chora diante dos seus pés, derrama lágrimas e enxuga com os seus cabelos. E aí Simão, o anfitrião, ele fica decepcionado. Olha, se esse homem fosse profeta, como estão dizendo por aí, ele ia saber quem é essa mulher. O problema é que Simão, ele não falou, ele pensou, ele falou consigo mesmo, diz o texto. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, aqui nós percebemos uma característica divina em Cristo, né, que é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Ele, conhecendo o pensamento e o coração daquele homem, ele conta uma história para Simão, que nós vamos ver daqui a alguns instantes. Antes disso, eu quero trazer então um esclarecimento para vocês. O alabastro. Alabastro era o nome do vaso, do recipiente que era usado para armazenar esse tipo de perfume. Então era o considerado o melhor recipiente, o melhor material para armazenar um perfume, né? Como diz ali, que era feito, o segundo caso, né, que era feito de um carbonato de cálcio, que era um minério que, preparado devidamente, se usava para fazer esses vasos. Era, na época, o substituto do que nós temos hoje como vidro, porque o alabastro, bem trabalhado, purificado e polido, ele era praticamente transparente. Então até se usava em janelas, né, como os vidros que nós usamos hoje. E a mulher chega com esse recipiente, que por si só já é caro, já demonstra que o produto que tem dentro é de grande valor, e ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus. E eu quero fazer uma observação aqui. Os 4 evangelhos contam a respeito de mulheres que ungiram Jesus. Mateus fala disso, Marcos fala disso, Lucas, que nós lemos, e João também fala. Agora eu vou dizer algo para vocês. Estudando a respeito, eu tenho plena convicção de que essa mulher que chorou aos pés de Jesus e derramou perfume nos seus pés, ela não é a mesma de Mateus, ela não é a mesma de Marcos, e ela não é a mesma de João, tá? Por algumas e não poucas razões, é uma outra pessoa. Eu não vou agora tomar o tempo, mas pesquise sobre isso. Quem sabe tenha trazido curiosidade, porque essa é praticamente a mesma história, mas não é a mesma, tá? Existem alguns detalhes muito diferentes em Mateus, em Marcos e em João, e eu desafio vocês a lerem em casa e ver que a de Lucas é uma outra história, tá? Agora vamos um pouco mais adiante. O versículo de número 38, então, vai nos dizer que ela se coloca atrás de Jesus, aos seus pés,
Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ela derrama então o perfume nos pés de Jesus. Aquilo que traz uma certa rejeição a Simão, o fariseu, é colocado depois em comparação com a maneira como ele tratou Jesus. Vocês devem ter acompanhado no texto que depois Jesus disse para ele: olha, Simão, eu entrei aqui e tu não me saudou com um beijo. Aqui de novo nós vamos apelar para o contexto histórico e cultural. Isso fazia parte da cultura. Quando alguém era considerado célebre, então havia todo um cuidado de se tratar devidamente na sua casa aquele a quem se recebia. Então, quando se recebiam os líderes religiosos, os doutores da lei, tinha todos os cuidados, né? O beijo, que a Bíblia chama de ósculo, a água para lavar os pés, porque eles andavam lá na poeira, sandalinha de couro, aí chega lá com o suor e a poeira pegando no pé. Então a primeira coisa, e aí vinham os empregados da casa, porque essa era uma ocupação até desonrosa, vem os empregados da casa, lavam os pés do convidado, ungem a sua cabeça com um óleo. Quer dizer, tudo isso fazia parte da cultura. Talvez para nós não faça sentido, né? Eu ir visitar vocês agora durante a semana, alguém já me esperar com uma bacia de água e um pouquinho de azeite para colocar no meu cabelo. Então, para a nossa cultura não faz sentido, mas era aquilo que se esperava na cultura da época. E aí Jesus aponta justamente para esses detalhes para o fariseu e diz para ele o seguinte: olha, tu não me recebeu com um beijo, porque assim se faz com as pessoas importantes. Tu não providenciou água para que os meus pés fossem lavados, porque assim se faz com as pessoas importantes. Tu também não ungiu a minha cabeça com óleo, porque assim se faz com as pessoas importantes. Aí nós fazemos um paralelo e comparamos o quão importante era Jesus para Simão e o quão importante era Jesus para a mulher, para a pecadora. Aquela que vem, enfrenta as barreiras, oferece aquilo que ela tem de melhor, se humilha, não apenas o beija como se esperava na época, mas beija os seus pés, lava os seus pés, não com água de uma bacia, mas com as próprias lágrimas, não enxuga com uma toalha, como Jesus fez na última ceia com seus discípulos, mas chega a enxaguar com seus próprios cabelos, e depois de pronto o serviço, ela derrama um perfume que dá para entender que custaria mais ou menos um ano de trabalho, um ano de salário, mais ou menos. É a gente pegar o salário mínimo, multiplicar, se bem que a gente falar de salário mínimo no Brasil não é muita coisa, né? Mas assim, é pegar o salário e multiplicar por 12, porque um denário era o pagamento de um dia de trabalho de um operário, tá? Então daria mais ou menos um ano de trabalho, o valor daquele perfume. Então, só para a gente olhar essa comparação. Vamos um pouquinho mais à frente. Agora, essa parte eu já falei, no 39. Agora, no 40, tem algo que eu quero salientar, eu quero me deter um pouquinho mais, porque a resposta que Jesus dá, a incredulidade do Simão fariseu, a resposta que Jesus dá, a rejeição dele, a maneira como ele lida com Jesus, o seu convidado de honra, mas que na verdade não tem tanta honra assim na sua casa, a maneira como ele recebe Jesus e a maneira como ele julga aquela mulher, gera e provoca em Jesus uma resposta por meio de uma história, e nós vamos falar sobre isso. Respondeu-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Embora o texto não diga, então Jesus contou uma parábola, a maneira como Jesus explicou uma verdade para o fariseu foi uma parábola. O que eram parábolas? Essa palavra vai aparecer muito no Novo Testamento, a maneira que Jesus usava para contar e para ensinar verdades para as pessoas. O que era uma parábola? Eram histórias ilustradas que tinham a finalidade de ensinar uma lição. Ao longo do ministério de Jesus, ele contou muitas parábolas. Ele falou que tinha, e ele falava de coisas do dia a dia.
Eram coisas simples que não precisava ser muito letrado, não precisava ter ido à faculdade para entender. Ele falava o seguinte: uma mulher perdeu uma moeda dentro da sua casa. E quem nunca perdeu dinheiro? É uma coisa que fala na realidade das pessoas. E hoje, antes de vir para o culto, eu achei R$20 no bolso de uma calça. E essa semana a gente estava contando as moedinhas ali, né? R$20 eu achei no bolso da calça. E ele contava lá a história. Uma mulher achou uma moeda. O filho se rebelou contra o pai e fugiu de casa. O pastor perdeu uma ovelha. O semeador saiu para semear. E no capítulo 8, daqui 2 semanas, eu vou falar sobre a parábola do semeador para vocês, tá? Então Jesus contava situações do dia a dia, cotidianas, e todo mundo entendia a sua mensagem. Aí ele diz assim para o Simão: olha, Simão, 2 homens tinham uma dívida com o seu credor. Um devia 50 denários. Quanto? 50 dias de trabalho. E o outro devia 500 denários, quase 2 anos de trabalho. Esses 2 tinham essas dívidas distintas, mas cada um tinha uma dívida. E esse senhor, esse cidadão, ele perdoa os 2, perdoa a dívida. Não, seguinte, vocês não me devem mais nada, podem voltar para casa em paz, tranquilos. E aí ele pergunta, e ele provoca Simão a interagir na sua história. Ele pergunta para Simão: Simão, qual dos 2 vai amar mais esse credor? Eu suponho que seja aquele que tinha dívida maior, né? De 500 denários. Pois é, tu acertou em cheio, Simão. Tu entendeu a história, mas tu ainda não entendeu na prática. Sabe por que essa mulher me tratou desse jeito? Porque ela entendeu o perdão dos pecados dela. Ela me amou dessa maneira porque ela foi perdoada. Agora tu, Simão, em outras palavras, e eu estou parafraseando o texto, tu me tratou tão mal, tu me tratou com tanta indiferença, por que tu não se sente perdoado? Ou seja, eu não sei nem se tu se sente culpado, né? Como é que vai se sentir perdoado? Alguém que não se sente culpado, alguém que acha que é perfeito, que é santo, que é certo, vai se arrepender do quê? Não tem nada do que se arrepender. Esse era Simão o fariseu, em contraste com a mulher que se humilha e que chora e que dá o seu melhor para Jesus, porque ela sabia que ela havia sido perdoada. E eu vou dar aqui uma opinião, tá? Talvez vocês critiquem, talvez vocês digam assim: mas ele não encontrou isso na Bíblia. Mas eu vou dar uma opinião. Eu tenho a nítida impressão de que essa mulher já havia se encontrado com Jesus em alguma outra ocasião, e que Jesus havia curado ela talvez, que Jesus havia perdoado ela talvez. Podemos até imaginar, sem medo de errar, talvez essa seja a mulher de João 8, que ia ser apedrejada e Jesus não deixa apedrejarem ela, e ela vai para casa e ele diz para ela: olha, vai, não peques mais. Estou dizendo que pode ser, não estou dizendo que é. Mas o fato dessa mulher chegar por trás de Jesus e começar a chorar diante dos seus pés, beijando os seus pés, lavando os seus pés, enxugando e derramando o seu melhor perfume, me dá a impressão de que ela está fazendo isso por gratidão. Me dá a impressão que aquele é um gesto de agradecimento por algo que Jesus já havia feito antes. E isso tem muito a ver com a nossa vida no culto, porque a gente só pode fazer algo por Jesus aqui devido a algo que Ele já fez por nós antes. Nós não estamos aqui fazendo para receber, nós estamos aqui fazendo porque nós já recebemos antes. É aquilo que Ele fez antes, não é o que Ele vai fazer depois. Não é, Jesus não disse assim: olha, os teus pecados foram perdoados porque tu me amou. Os teus pecados foram perdoados e por isso me amou. Esse é o sentido original do texto. Porque senão a parábola que Jesus propõe não faria sentido. Jesus propõe uma parábola que diz que 2 homens foram perdoados, tiveram as suas dívidas perdoadas. E um deles amou mais do que o outro, por quê? Porque a dívida era grande. Então o amor que nós podemos hoje manifestar e expressar por Deus é uma consequência do amor que Ele expressou e manifestou na cruz para nos salvar. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós podemos amar Jesus? Podemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Olha só o versículo 42, eu
eu confesso para vocês que eu me emocionei no versículo 42, porque o versículo 42 conta a minha história. Eu me identifico com o versículo 42. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Essa é a minha história. Eu não tinha como pagar a minha dívida com Deus. Eu não tinha como pagar os meus pecados. Senhor, eu vou subir a escadaria aqui dessa catedral de joelho para pagar os meus pecados. Não daria certo. Não seria suficiente. Senhor, eu vou pegar aqui um chicote, eu vou me dar chibatadas, eu vou praticar o alto flagelo para eu pagar os meus pecados. Não daria certo, não seria suficiente. Senhor, eu vou doar tudo que eu tenho, meu carro, meus bens, tudo. Vou rapar o dinheiro da conta e vou doar na igreja para pagar os meus pecados. Não daria certo porque não seria suficiente. Senhor, eu vou me vender, eu vou vender a minha própria vida para pagar os meus pecados. Também não seria suficiente, não daria certo. Então esse versículo, eu não sei, talvez mais alguém se identifique com ele, mas eu estou falando que eu me identifico com ele. Essa é a minha história. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Eu não tinha como pagar a dívida. Existia uma dívida contra a minha pessoa, me condenando como pecador, e eu estava em dívida com Deus, eu precisava pagar, mas eu não tinha como pagar. Mas Jesus me perdoou, porque Ele pagou a dívida que era minha. Ele assumiu a minha dívida. Ele assumiu a minha dívida e Ele cravou lá na cruz do Calvário, carimbado com seu sangue: está pago, está consumado. Já falei sobre isso, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pelo que ela me amou. É aqui que eu falo para vocês, não é que foram perdoados por causa do amor dela. O que causou o amor dela foi o perdão dos pecados. Por isso que a minha sugestão é de que Jesus já havia feito algo por essa mulher. Ela já havia conhecido Jesus, já tinha tido essa convicção de que era perdoada e que agora estava fazendo algo em agradecimento, gratidão, louvor e adoração pelo que Ele já havia feito e por aquilo que Ele é e representava na vida dela. Em contraste com o Simão, que para ele Jesus era só um convidado, só mais um convidado. E aí Jesus diz para ela: a sua fé a salvou, vá em paz. E tem 3 palavras ali que merecem destaque, que são fé, salvação, salvou, e paz. Essas 3 palavras num único versículo, elas merecem um destaque especial na nossa reflexão, porque a única coisa que garante a nossa salvação é a nossa fé em Jesus. Não há outro modo, outro jeito. Você pode tentar de todas as formas, de todas as maneiras, não existe outra maneira de sermos salvos a não ser pela fé em Jesus Cristo. Não tem outro jeito. E quando nós entendemos isso, depositamos nossa fé em Jesus, somos salvos por Jesus, o que isso gera em nós? Paz. E não há nada melhor do que ter a certeza de que você foi perdoado por Deus. Não há nada que traga mais paz ao nosso coração em sabermos que nós fomos perdoados por Deus. Quantas pessoas vivem esse drama e tem medo até mesmo da morte? Puxa vida, e se realmente acontece isso que a Bíblia diz, que eu tenho que me apresentar diante de Deus e que vai julgar os meus atos aqui na terra, como que eu vou me sair nesse julgamento? Será que eu vou me sair bem? E esse é o drama de muitas pessoas, esse medo. Será que eu estou vivendo suficientemente bem? Será que eu sou suficientemente bom? Será que eu agrado a Deus com as coisas que eu faço? E a gente está sempre... É difícil a gente não fazer isso, porque a nossa cultura é essa, a gente sempre traz esse sistema de troca, né? Não, eu vou fazer tudo certinho, que aí Deus vai me abençoar. Eu prometo que agora eu não vou mais cometer nenhum pecado, porque daí Deus vai me olhar e vai dizer: agora sim, agora está joinha.
É isso aí mesmo, continua assim que agora eu tô feliz contigo. A gente sempre tem essa preocupação. Agora, quando a gente entende que Jesus fez algo por nós, nós não merecíamos, Ele foi lá, pagou a nossa dívida. O que eu faço agora, Igor? Agradece. Só agradece, faz o que a mulher fez. Leve uma vida de gratidão, de louvor, de adoração, não esperando que Ele faça alguma coisa, mas por aquilo que Ele já fez. E quando a gente entende isso, e quando isso é esclarecido na nossa vida, isso produz paz no nosso coração. Não há nada mais gratificante do que a gente ter essa paz no coração. Filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E aí eu trago um versículo para finalizar. Eu já citei esse versículo inúmeras vezes aqui nos nossos cultos, e eu vou fazer isso sempre que tiver a oportunidade de encaixá-lo na mensagem, porque esse versículo para mim fala muita coisa em apenas uma frase. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, ou seja, a dívida que Ele pagou no nosso lugar, e hoje nós depositamos a nossa fé nele, e então nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Você pode voltar para sua casa nessa noite tendo a certeza dessa paz, tendo a certeza desse perdão, tendo a certeza que não é aquilo que a gente faz, eu vou me esforçar para ser melhor. Eu não estou dizendo que vocês não devam se preocupar com santidade, em melhorar em vários aspectos da vida de vocês, é importante, precisamos. Mas não pense que Deus vai nos salvar porque nós melhoramos, nós agora estamos sendo mais honestos, menos mentirosos, menos fofoqueiros, então por isso nós vamos alcançar a salvação. Não é por isso, é pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nós temos a justificação. E uma vez justificados, nós temos paz com Deus.